Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Hermenêutica, capítulo 6, Recursos Retóricos. E é com grande alegria que iniciamos mais um estudo enriquecedor da Palavra de Deus. Hoje vamos explorar o capítulo 6, os recursos retóricos que enriquecem as Escrituras e aprofundam a nossa compreensão das verdades divinas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um texto inspirado por Deus, repleto de simbolismo e mensagens profundas. Para interpretá-la corretamente, precisamos compreender as figuras de linguagem, as alegorias, o hebraísmo e a tipologia que revelam camadas mais profundas de significado. Jesus, por exemplo, usou metáforas para ensinar verdades espirituais, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós sois a luz do mundo. Ao longo deste estudo, vamos examinar como os autores bíblicos utilizaram esses recursos para comunicar a mensagem de Deus de maneira clara e poderosa. Que este aprendizado fortaleça a nossa fé, nos capacite a compreender melhor as Escrituras e nos aproxime ainda mais do propósito divino para nossas vidas. Tópico 1. As figuras de linguagem. Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que atribui características de um objeto a outro por meio de uma comparação implícita. Jesus empregou esse recurso diversas vezes, como ao afirmar: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aqui a videira representa Cristo, os ramos simbolizam seus seguidores e a seiva remete à graça divina que sustenta a vida espiritual. Outros exemplos incluem: eu sou o pão da vida, destacando a necessidade espiritual de Cristo, e vós sois a luz do mundo, mostrando a missão dos discípulos como agentes de verdade. A metáfora simplifica conceitos espirituais, tornando-os mais acessíveis e memoráveis. Esse recurso enriquece as Escrituras, permitindo que as verdades divinas sejam comunicadas de maneira expressiva e impactante. A metonímia é uma figura de linguagem que substitui um termo por outro que mantém uma relação direta com ele. Na Bíblia, esse recurso aparece em diversas passagens, como em 1 João 1,7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui o sangue representa o sacrifício de Cristo na cruz, enfatizando sua obra redentora. Outro exemplo ocorre em João 4, quando Jesus oferece água viva à mulher samaritana, referindo-se à vida eterna. Além disso, expressões como Moisés e os profetas são utilizadas para indicar as Escrituras. Esse recurso simplifica a comunicação ao substituir um conceito complexo por um símbolo representativo. Na interpretação bíblica, reconhecer a metonímia evita equívocos e aprimora a compreensão dos textos sagrados, permitindo uma leitura mais fiel ao seu coração original. A sinédoque é um recurso linguístico que substitui uma parte pelo todo ou vice-versa. Na Bíblia, um exemplo claro é a expressão beber o cálice durante a Santa Ceia, onde cálice representa não apenas a taça, mas o sacrifício de Cristo como um todo. Em Mateus 12,40, Jesus afirma que o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, referindo-se à sua morte e ressurreição. Outro exemplo ocorre quando o apóstolo Paulo escreve: o salário do pecado é a morte, onde morte simboliza a separação eterna de Deus. Esses exemplos demonstram como a sinédoque contribui para a clareza e profundidade
da mensagem bíblica, permitindo que conceitos espirituais sejam comunicados de forma impactantes. Essa figura de linguagem é fundamental para a correta interpretação das escrituras, evitando leituras excessivas literais. A prosopopeia é uma figura de linguagem que confere características humanas a conceitos abstratos ou objetos inanimados. Na Bíblia, essa técnica é utilizada para enfatizar verdades espirituais. Um exemplo marcante encontra-se em 1 Coríntios 15,55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aqui, a morte e o inferno são tratados como entidades conscientes que podem ser desafiados. No Salmos 85,10, encontramos outra explicação, outra aplicação. A justiça e a paz se beijaram, transmitindo poeticamente a harmonia entre esses princípios divinos. Esse recurso torna a mensagem bíblica mais expressiva e memorável, reforçando conceitos teológicos de maneira visual e emocional. O uso da prosopopeia destaca a grandiosidade da redenção e incentiva os leitores a refletirem sobre o poder e o significado dos eventos narrados nas Escrituras. A hipérbole é uma figura de linguagem que usa o exagero para enfatizar uma ideia ou transmitir uma emoção intensa. Um exemplo bíblico clássico encontra-se em João 21,25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Essa afirmação não deve ser interpretada literalmente, mas como uma forma de exaltar a grandeza da obra de Cristo. No Antigo Testamento, em Números 13,33, os espias relatam: vimos gigantes e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Esse exagero demonstra o medo e a sensação de inferioridade dos israelitas. A hipérbole realça a emoção e a intensidade dos acontecimentos bíblicos, tornando a narrativa mais expressiva. Ao compreender esse recurso, evitamos interpretações equivocadas e captamos a ênfase pretendida pelo autor. Tópico 2. As alegorias. A parábola é uma forma de alegoria muito utilizada por Jesus para ensinar lições espirituais profundas. Ela apresenta uma narrativa que, embora fictícia, ilustra verdades reais sobre o reino de Deus. Um exemplo clássico é a parábola do semeador, encontrada em Mateus 13, versículo de 1 a 23. Nesta parábola, Jesus descreve 4 tipos de solo que representam diferentes reações à palavra de Deus. O caminho onde a semente é roubada, o terreno pedregoso onde a fé não cria raízes, os espinhos onde as preocupações sufocam o crescimento e a boa terra onde a palavra frutifica abundantemente. O objetivo das parábolas é levar os ouvintes a uma reflexão mais profunda sobre sua fé e conduta. Para interpretá-las corretamente, é essencial identificar sua mensagem central, sem exagerar nos detalhes simbólicos. Através das parábolas, Jesus nos convida a compreender o reino de Deus de forma acessível e prática. A fábula é uma forma de alegoria que se distingue por atribuir características humanas a animais ou objetos, transmitindo uma lição moral ou espiritual. Embora menos frequente na Bíblia do que as parábolas, encontramos exemplos desse recurso em passagens significativas. Um exemplo está em 2 Reis 14,9, onde Jeoás, rei de Israel, responde a Amazias, rei de Judá, utilizando uma fábula. O espinheiro enviou uma mensagem ao cedro do Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho,
mas um animal selvagem passou e pisoteou o espinheiro. Essa história figurativa expressa a fragilidade e a arrogância de Amazias diante da força superior de Israel. As fábulas bíblicas, embora raras, são ferramentas poderosas para ilustrar princípios morais e políticos. Elas demonstram como a linguagem simbólica pode comunicar verdade de maneira eficaz e memorável, ajudando-nos a compreender melhor a mensagem divina contida nas Escrituras. Tópico 3. Hebraísmo. Os hebraísmos são expressões idiomáticas características da língua e cultura hebraica que enriquecem a comunicação bíblica. Para compreendê-los, é essencial conhecer o contexto cultural dos autores sagrados. Um exemplo está no Salmo 108.9. Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei a minha sandália. A frase lançar e sandália simboliza posse e domínio, refletindo uma prática antiga de transferir propriedade. Outra expressão está no Salmo 30.5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui, o contraste entre noite e manhã enfatiza a transitoriedade do sofrimento em comparação com a alegria duradoura da redenção. Já no Salmo 63.5, a palavra gordura representa abundância e satisfação. A compreensão desse hebraísmo nos ajuda a interpretar as Escrituras com mais precisão, evitando traduções e interpretações equivocadas. A riqueza da linguagem hebraica nos convida a mergulhar mais profundamente no significado original do texto bíblico. Os hebraísmos aparecem de diversas formas nas Escrituras, transmitindo significados profundos por meio da cultura judaica. Alguns expressam posse e autoridade como lançar o sapato, uma referência a antigos costumes de transferência de propriedade vista em Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 8. Outros demonstram contraste como o famoso versículo do Salmo 30.5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse verso reforça a esperança após períodos de tribulação. Além disso, a gordura, frequentemente mencionada nas Escrituras, representa abundância e prosperidade. No Salmo 63.5, a frase "a minha alma se farta como de tutano e de gordura" indica satisfação e plenitude espiritual. Esses hebraísmos são fundamentais para uma interpretação fiel do texto bíblico, pois revelam o modo como os autores transmitiam suas mensagens. Compreendê-los nos ajuda a captar nuances ricas do idioma hebraico e a evitar interpretações distorcidas. Os hebraísmos são fundamentais para a correta interpretação das Escrituras, pois refletem a cultura e o pensamento do povo hebreu. Muitas dessas expressões não têm um equivalente direto em outras línguas, o que pode levar a uma tradução imprecisa. Por exemplo, o conceito de coração na Bíblia vai além do sentimento, representando o centro das emoções, da vontade e do intelecto. Expressões como inclinar o ouvido significa dar atenção, enquanto endurecer o coração indica resistência à vontade de Deus. Além disso, metáforas relacionadas a pastores e ovelhas, comuns na cultura judaica, simbolizam a relação entre Deus e seu povo. A influência cultural sobre a linguagem bíblica nos lembra da importância de considerar o contexto histórico ao interpretar as Escrituras. Ao estudarmos os hebraísmos, ampliamos nossa compreensão das verdades espirituais
captando a profundidade das palavras inspiradas por Deus. Tópico 4. Tipologia. A tipologia bíblica revela a conexão entre eventos, personagens e símbolos do Antigo Testamento e seu cumprimento no Novo Testamento. A Arca de Noé prefigura Cristo, nosso refúgio seguro. O cordeiro sacrificado no lugar de Isaque aponta para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. José, vendido pelos irmãos e exaltado no Egito, reflete a trajetória de Cristo que sofreu, foi glorificado e trouxe salvação. Esses paralelos confirmam o plano divino progressivo revelado nas Escrituras. Ao chegarmos ao fim deste estudo sobre os recursos retóricos da Bíblia, podemos perceber o quão ricas e profundas são as Escrituras. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de textos antigos, mas uma revelação divina que nos guia, transforma e fortalece nossa fé. Exploramos como as figuras de linguagem tornam a comunicação bíblica mais clara e expressiva, como as alegorias ilustram verdades espirituais, como os hebraísmos nos ajudam a compreender melhor a cultura dos autores sagrados e como a tipologia revela a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Cada um desses elementos nos conduz a uma leitura mais profunda e significativa da Bíblia, que este estudo nos inspira a buscar ainda mais conhecimento da palavra e aplicar seus ensinamentos em nossa caminhada cristã, que possamos compartilhar em sabedoria com outros, ajudando-nos a compreender a riqueza das Escrituras e que Deus nos capacite a sermos fiéis à sua palavra e a usá-la para edificação, correção e ensino. Sigamos firmes no estudo das Escrituras, pois nelas encontramos vida e direção. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com gratidão e reverência. Louvamos o Teu nome por nos concederes a oportunidade de estudar a Tua palavra e compreender os recursos que enriquecem as Escrituras. Obrigado porque através das figuras de linguagem, das alegorias, dos hebraísmos e da tipologia, podemos perceber a profundidade da Tua mensagem e aplicá-la às nossas vidas. Senhor, dá-nos sabedoria para interpretar corretamente as Escrituras, discernindo Tua vontade e evitando erros de interpretação. Que possamos enxergar Cristo em cada parte da Tua palavra e compreender o Teu plano de redenção revelado desde o princípio. Ensina-nos a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, refletindo a Tua luz, levando a verdade do Evangelho a todos que cruzarem nosso caminho. Pai amado, fortalece-nos na fé, capacita-nos a ensinar com clareza e amor e guia-nos na prática da Tua palavra em nosso dia a dia. Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Abençoa-nos com discernimento espiritual para que possamos aplicar corretamente cada lição aprendida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.